O que é a mente? O que é a mente? A mente é o cérebro? Você acha que a mente é o cérebro? Comenta aí. Coloca aí nos comentários se você acha que a mente é o cérebro. Você acha que a mente é o cérebro? A mente está para o cérebro tanto quanto ela está para a minha unha. A mente não é o cérebro. Afasta só um pouquinho para cá. A mente, ela não é o cérebro. O cérebro é um órgão do nosso corpo. A mente é uma atividade. A mente é uma atividade. A mente está em constante movimento. A mente é o software de um computador. E o cérebro é o hardware, ou seja, a parte mecânica. Mas a mente não é o cérebro. O cérebro é um órgão do nosso corpo. Então, sabendo disso, sabendo que a mente é uma atividade, como é que essa atividade funciona? Quando eu era criança e eu não sabia de nada, e eu era curioso, e eu estava sempre curioso para aprender, a gente vai falar de frequências, mas só amanhã, que é qual é a frequência do aprendizado, qual é a frequência da sabedoria, da curiosidade, qual é a frequência da concentração. Tem uma frequência e tem uma forma de eu levar a minha fisiologia para essa frequência. A gente vai falar isso aí amanhã, na live de amanhã. Física quântica e frequência. Frequência do aprendizado, da sabedoria, da curiosidade, do descanso, do relaxamento. Eu digo uma coisa, já adiantando, é totalmente o oposto do que você acha que é. Às vezes você acha que é pela sua força de vontade e é o contrário. Quanto mais relaxado você tiver, mais próspero você vai ser. Relaxado no sentido de estar com o teu corpo relaxado. Deixar toda a tensão e o relaxamento tomar o teu corpo. E à medida que ele toma, você vai conseguindo fluir em direção às coisas que você quer. Quando você tensiona, você aciona seus mecanismos de defesa e trava todas as ideias e todo o conhecimento. Então vamos lá para a memória. A mente é uma atividade. Então essa atividade ela funciona através dos 5 sentidos. O que eu vejo, o que eu escuto, o que eu sinto, o que eu provo, o que eu cheiro. Esses sentidos fazem com que eu compreenda o mundo. E essa compreensão se deu quando eu era criança, que eu não sabia de nada, e eu via o meu pai tendo um comportamento. Eu não sabia de nada, eu via a minha mãe tendo um comportamento. Eu ouvia o que ela dizia. Eu sentia, eu aprendia com o comportamento dela. Então toda a minha fisiologia, as minhas crenças, o que eu acreditava, o desenvolvimento daquilo que eu ia acreditar sobre o mundo estava sendo constituído ali. Então eu fui crescendo, fui tendo outras experiências, como adolescente, como adulto, crescendo. E aí quando eu me tornei um adulto, quando eu olho para uma experiência, eu não vejo aquela experiência. Eu vejo a memória que eu tenho da minha infância. Eu vejo a memória que eu tenho de uma experiência significante que eu vivi parecida com aquilo. Vou te dar um exemplo. Quando você vai, quando você vai andar de bicicleta pela primeira vez. Você toma um tombo ali, outro acolá, se você sabe andar de bicicleta. E depois, você de adulto, muito tempo depois, você vai andar de bicicleta. E aí quando você vai para a bicicleta, você vai trazer uma memória que você tem relacionada à bicicleta. Pode ter sido uma memória boa, você estava com a sua família, com pessoas que você ama. Ou pode ser uma memória triste, talvez aconteceu de você perder um membro da sua família. Então na hora que você pega na bicicleta, você lembra daquilo e você fica triste. Então a nossa mente ela funciona como uma atividade. E ela está sempre pegando uma memória do passado, trazendo para o presente e projetando no futuro. Sempre, 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 sempre. Ela sempre vai fazer isso. E se você não tiver no controle, ela vai literalmente te sacanear. Por quê? Porque se você não tem controle dos seus pensamentos, você não pode controlar suas ações. Se você não controla suas ações, você vai ser refém das circunstâncias sempre. Sempre. Então a mente é uma atividade, é uma memória do passado que eu trago para o presente, para a experiência presente e projeto no futuro. Sempre esse movimento. Mente,
atividade. Ok, agora eu sei que a mente é uma atividade. Eu sei que eu tenho sentidos, visual, auditivo, sinestésico, que eu vejo, que eu escuto, que eu sinto, que eu provo, que eu cheiro. Beleza. Agora a gente vai falar de... Deixa eu apagar aqui. Reação. Reação e resposta. Beleza. Agora que você entendeu o que é uma memória, eu posso te ensinar a diferença de reagir e responder. Lucas, o que é que isso tem a ver com o subconsciente? Vou explicar. Vou te explicar. Você já viu um mosaico? Você já montou um mosaico? Você sabe como é montar um quebra-cabeça? Você já montou um quebra-cabeça? Você tem a visão final. Mas você não pega as peças, às vezes não faz muito sentido. Então, imagine que você vai montar um quebra-cabeça. Tudo que eu estou ensinando aqui tem um fundamento. Para no final, na sexta-feira, você sair com a crença de que você é mais que vencedor. E que não há absolutamente nada nesse mundo que vai te impedir de ter aquilo que você quer. Nada. Mas para isso você vai ter que se controlar e compreender que tudo que eu estou ensinando tem um porquê. Então, qual é a diferença de eu reagir e responder? A reação, ela é emocional. E a resposta, ela é analítica. Qual é a diferença, Lucas? Qual é a diferença? Quando eu reajo é assim, o cara me fechou, o cara me xingou. Eu vou reagir, é emocional, é fisiológico. Então eu reajo. Ei, cara, por que tu tá fazendo isso? Eu reagi a um estímulo externo, no caso visual ou auditivo. Eu reagi. Isso, houve uma mudança fisiológica no meu corpo. A glândula pituitária, aquela lá que eu falei, hipotálamo pituitário adrenal. Isso aí é neurociência. Essa glândula libera na corrente sanguínea cortisol e neuroadrenalina. E isso vai para as tuas células, para a tua corrente sanguínea, bombeia sangue para o braço e para a perna e prejudica toda a circulação sanguínea no sistema digestivo e em outras partes fundamentais do teu corpo, que vai gerar doença. Mas beleza, aí eu me enchei lá pro cara. Pô, cara, por que tu falou isso e tal? Isso é uma reação. Agora, quando eu respondo, a gente vai já falar dos 3 cérebros, tá? Quando eu respondo, eu paro e eu tenho que levar oxigênio para o cérebro. Eu levei oxigênio para o cérebro, então eu posso usar o neocórtex, essa parte do córtex pré-frontal, para eu raciocinar qual a minha melhor ação. Se o cara me ameaçou, não é a melhor reação eu usar o córtex pré-frontal. Mas se eu estou num ambiente de trabalho e eu sei que eu não estou correndo risco de vida, com certeza a melhor ação é usar o córtex pré-frontal. E respirar e raciocinar qual a melhor solução, a melhor possibilidade. Então, a resposta exige que você traga a lógica. Imagine o seguinte, imagine essa região como energia. Você tem que levar a energia para cá. Se a energia estiver aqui atrás, que é a parte reptiliana do cérebro, quando ela está aqui, você sente a energia vindo para cá. Fuga ou luta. Então, você tem que trazer a energia para cá, para raciocinar. Isso não quer dizer que você não tem que reagir e tem que responder sempre. Isso não quer dizer nada disso. Quer dizer que você tem que ter consciência da diferença de reagir e responder. Por quê? Porque quando você for reprogramar o seu subconsciente, e sempre que você tiver uma reação emocional através de gatilhos mentais, o que é um gatilho mental? Gatilho mental, vamos chamar de gatilho mental não, porque no marketing digital o gatilho mental tem a ver com as armas da persuasão e coisas de manipulação. Vamos chamar de gatilho emocional. O que é o gatilho emocional nesse caso?
é quando você tem uma impressão sensorial, visual, auditiva, sinestésica, olfativa, gustativa, e essa impressão te remete a uma memória. Essa memória te remete a uma ação de fuga e luta. Ou eu ataco ou eu fujo. E isso te dá uma reação emocional. Sempre que isso acontecer, uma forma de você reprogramar o subconsciente é você entender qual é o seu gatilho. O seu gatilho é alguém levantar a voz para você? Tem gente, se você levantar a voz, ela diz, me respeite. E tem ambientes onde as pessoas falam alto, por exemplo, os italianos, eles falam muito alto. Então, você vai achar sempre que os italianos estão se desrespeitando e eles vão sair na porrada. Só que eles falam alto, isso é uma coisa deles, é cultural da Itália. Oh, amigo, amiga, vejo fazendo assim com as mãos, isso é coisa do italiano. Então, isso é só uma perspectiva, uma percepção. Se você entende qual é o gatilho, é alguém que fala alto, é alguém que ficou mais opulente para você, é alguém que te compara. Qual é o teu gatilho para que você tenha uma resposta emocional? É importante você dominar os seus gatilhos, porque dominando os seus gatilhos, você vai trazer a crença que vai te fortalecer, a crença que vai te dar base para você chegar onde você quer, e quando esse gatilho vier, você vai substituir pela crença. Você vai levar energia para o córtex pré-frontal e vai substituir com a crença que você quer. Por exemplo, eu tô irado falando dinheiro não dá em árvore. Agora eu entendi, porque eu assisti a live do Lucas, que essa reação emocional fortalece o meu paradigma, ou seja, o meu modelo mental de que dinheiro é escasso. E aí eu respiro, porque agora eu estou consciente que eu sou responsável pela minha vida. Trago a energia para o córtex pré-frontal. Como eu posso aumentar minha renda? Como eu posso maximizar os meus resultados? Como eu posso multiplicar os meus clientes? Como eu posso? E trago para o córtex pré-frontal. Mas eu preciso entender qual é o meu gatilho emocional.